Olá, você, tudo bem? E aí, de óculos ou sem óculos? Ah, não sei, de qualquer jeito eu fico boa. A autoestima de milhões, um negócio que eu aprendi, estou aprendendo agora na Rede Globo. Dizem que o pessoal tem que dar essa aproximada. E aí eu estou fazendo. Vocês estão na TV 247, esse é o Tech Talk. Toda terça-feira, 2 da tarde, a gente aqui com uma conversa sempre muito boa, dentro de uma mídia progressista. E eu trouxe dois convidados muito, muito bons, assim, de excelência. E aí eu fiquei pensando, gente, como que eu vou unificar essas duas questões que são tão distantes? Porque um é professor, mas ele tem uma trilha que é da psicanálise, da psicologia, com a filosofia, com as dimensões da identidade, multifacetado, professor que conversa todo tipo de assunto, não que ele seja todólogo, porque aqui a gente não é influencer, a gente aqui é mal influencer, inclusive. Eu sou PhD em educação, a gente é cientista e a gente produz num outro viés. Mas ele é uma coisa que nas redes sociais, vocês vão ver comigo, é incrível, é bom de ver, é bonito, e aí falei, vou para poder fazer o contraponto, vou trazer também uma linda, que é uma dessas grandezas desse tempo. Ela idealizou e produziu, claro, com uma rede, mas produziu, encabeçou isso, um dossiê das redesignadas. Você tem noção do que é isso? Pois é uma conversa profunda, distante, e por isso eu convidei esse parceiro para essa conversa. Eu vou convidar, então, para entrar o queridíssimo professor de Emerson Saqueto. É isso? Pronunciei certo, de Emerson? Pronunciou sim, Sara. Tudo bem, Seja bem, querida? Muito obrigado pelo convite. seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Você está falando de onde, hein? Quantos graus está por aí? E os graus eu não sei, Sara. Tá friozinho. Eu tô falando de Vila Velha, no Espírito Santo. Ai, que delícia! Tive aí tem menos de um mês, acho que tem uns 15 dias. Entrei para aquela igreja, nossa, conheci dois padres, quase saí casada. Mentira. Mas Foi acho que no convento, foi no convento. no convento, é. Eu fui para o convento, aí fui fazer minhas orações. Eu sou ateia, mas de vez em quando eu faço oração. É, e no meio do meu negócio lá, eu conheci um grupo de indianos que estão produzindo um trabalho grande aí, muito bonito, e aí eu fiquei bem interessada nisso. Jamerson, você tem uma formação que é cheia de várias coisas, né? Você é da psicologia social, você é da psicanálise, é da filosofia, discute identidade, subjetividade. O que é que te pega e aonde que você foi pego, real, assim? A CAPES fala que o meu currículo, Sara, é bem parecido com o seu, né? Ele falava antigamente que a gente era errático, né? Que a gente jogou em várias posições aí, né? Mas então, fiz filosofia porque fui seminarista, né? Aí depois eu fiz psicologia, aí eu comecei, fiz um mestrado em história social, aí eu fiz direito, aí o doutorado e o pós-doc em psicologia. Então misturei tudo. Aí eu acabei que eu virei um professor de humanas, né? Sou um professor de humanas. Bem formado, né? Bem formado. Agora, ser professor de humanas, ser ex-seminarista e casar é fácil? É casar com Deus de novo. É mais fácil, acho, né? Eu acho que quando a gente sai do seminário, né, a expectativa é que a gente encontre um par. Eu encontrei. É isso, aí que teve essa sorte. Eu convidei para estar com a gente aqui, Jamerson, a Helena Cortes, que é essa delícia. Helena, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Está falando de onde? Quantos graus está por aí? Olá, meninos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Sara. Fiquei numa felicidade assim da gente poder estar junto e conversar, né? Um pouquinho. Eu estou aqui em Floripa, tá em torno aqui, eu acho que uns 13, 14 graus, eu acho, chuviscando. Eita, eita, é isso. Helena, você produziu, eu vou começar com você então, porque a gente vai falar de. É um encontro profundo ter vocês dois aqui, né? Eu acho que Jamerson vem numa pegada que é muito mais
das redes sociais, porque ele pega vários temas, eu já vi ele discutindo várias coisas nas redes sociais, e sempre com uma assertividade muito boa. É muito bom, é um professor, de fato, né? Que está ali se arriscando como influencer. E você, eu falo arriscando como influencer, porque o cancelamento é um passo. É um passo do cancelamento. E você, Helena, é uma teórica, você também é mestra, né? Está no doutorado? Terminei doutorado há algum tempo. Ah, então pronto. Então já doutora e fez uma pesquisa muito bonita, que é a pesquisa das redesignadas. Isso virou uma matéria nossa aqui da 247. E o que é isso? Olha, eu acho que tem uma coisa aqui que meio que nos ajuda a pensar, né? Os padres, os seminaristas, eles têm o voto do celibato. A Bíblia, durante muito tempo, foi lida como esse lugar de negação dos corpos gays, homossexuais, lésbicos e tudo mais. Entretanto, as mulheres trans ou aquelas pessoas que são redesignadas, elas entram num outro critério, que seria aquele dos eunucos, inclusive, que são ovacionados como mártires, né, na própria Bíblia. Entenderam o tamanho da enrascada que fez vocês dois? Pois é, a gente vai falar sobre isso, porque a gente precisa entender o que é que cada um conversa e por que as nossas conversas não podem ser numa conversa só, numa mesa só. Helena, você produziu um dossiê que chama Dossiê Redesignadas, né, que fala dessas mulheres que fizeram uma cirurgia de afirmação de gênero. E essa cirurgia de afirmação de gênero, eu coloquei assim, cirurgia de afirmação íntima de gênero, foi essa palavra que eu usei na minha coluna, porque eu achei um absurdo usar outro modo, né? Que é aqueles modos tão absurdos. Eu queria que você falasse um pouco desses dados e depois a gente fala com o Jamerson, que vai fazer... Eu acho que eu convidei ele mais para esse plot twist, porque é homem, é cis, é hétero, é branco, tem essa validação, não precisa discutir isso, mas é ele justamente que faz essa travessia, né, para o mundo que a gente tenta conquistar diariamente. Então, começo com você. Palavra sua. O que foi esse dossiê? Sara, pessoas que estão nos vendo, né, que vão nos ver, assim, de Emerson. Falar desse dossiê, para mim, é uma delícia, né? Esse dossiê, ele foi gestado há muitos anos, né? Eu gesto esse dossiê há muitos anos. Eu sou uma enfermeira de formação e tenho mestrado e doutorado no campo da saúde mental, da atenção psicossocial, né? E neste momento eu atuo na universidade pública aqui, na Universidade Federal de Santa Catarina, um território em que é muito desafiador para essa discussão, inclusive. Bem, como eu estava dizendo, no dossiê Redesignadas, e tudo é intencional e precisa ser intencional para nós que somos sobreviventes, porque nada é ingênuo, né? Eu sou uma militante que é pesquisadora, sou uma pesquisadora que é militante, acho que esse é o meu lugar no mundo, né? Sou uma pessoa híbrida nesse sentido, e acho que aqui reside uma potência que é interessante. Redesignadas, né? E esse termo ele foi mantido justamente para fazer essa problematização que a Sara vai nos provocando desde o início. Porque nos interessava discutir, pessoas, assim, quais as perspectivas, né? As percepções que as mulheres trans e travestis, porque eu sou uma mulher trans, travesti, redesignada, e cada palavrinha dessa tem uma intencionalidade de ser, né? Para a gente dialogar acerca deste corpo que é tão colocado num exotismo no tecido social, mas que não foque na cirurgia em si. Porque a cirurgia em si, se a gente for falar de mulheres que fizeram processos de cirurgia íntima de afirmação de gênero, e eu amei esse termo, e fiquei pensando, viu, Sara, por que eu não coloquei esse título? Porque eu achei lindo, porque é isso. A gente vai lembrar de quem? Roberta Close, nos anos 80, né? Com todas aquelas violências que essa mulher sofreu, assim, especialmente na mídia. E a gente queria compreender um pouco, não da cirurgia em si, porque o dossiê Redesignadas não fala da cirurgia.
ele fala de mulheres que fizeram que utilizaram-se de uma tecnologia da saúde, que é a cirurgia de redesignação genital, né? Mas como um processo de fortalecimento de si no mundo, né? E o dossiê fala disso. O dossiê vai falando dessas mulheres que utilizaram-se da medicina que por muito tempo, neste ocidente judaico-cristão, que vai nos colocando como certas e erradas, né? Como dor e prazer, como sofrimento para atingir a felicidade. E quais corpos que podem ou não podem acessar esse procedimento. Então, a gente estava interessada, sabe, Sara e de Emerson, assim, pessoas, né, que estão nos vendo, em compreender o que gera nestas pessoas que fizeram este procedimento ou que acessaram essa tecnologia do ponto de vista de dor e de prazer, né? Quem somos nós no mundo? E os dados estão interessantíssimos. A Sara fez uma leitura atenta e cuidadosa e colocou na coluna. Eu convido as pessoas a acessarem, inclusive, porque este dossiê ele não fala não fala só de complicações, esse dossiê não fala só de saúde mental, esse dossiê não fala só de corpo, esse dossiê vai falando de mulheres trans e travestis que estão de uma outra perspectiva no mundo, estão mais seguras de si, têm mais forças para enfrentar a transfobia que é estrutural na sociedade que a gente vive. Acho que o dossiê vai nos colocando nessa perspectiva, né? Não como legitimação, né, Sara? Não como legitimação, não como autorização de si, mas como mulheres mais fortes, aquelas que desejaram, em algum momento da sua vida, realizarem um procedimento que foi tabu e é tabu até o dia de hoje. Bom, eu coloquei aqui na matéria o que o Brasil não sabia sobre mulheres que passaram pela cirurgia íntima de afirmação de gênero. Esse íntimo, para mim, ele veio com muita força, Helena, porque eu sempre penso nesse corpo trans. E aí, Jameson trouxe a questão do seminarista, que é sempre o corpo que ter o corpo público, né, e o corpo privado. O corpo público é o corpo desse homem, né, que na pandemia, inclusive, podia circular com físico de atleta, fazer e acontecer. O corpo privado é o corpo da mulher. Então, ele só aparece de vez em quando. No carnaval, ele pode, inclusive, ficar pelado. Mas tem um corpo que é esse corpo entre, que é o corpo público. E o corpo público, ele entra... Eu vejo muitos jovens seminaristas que, inclusive, o Vaticano faz um banner, faz um negócio lá, um calendário dos gostosos, né? Imagina, se fosse para ter o calendário, que fosse os velhos, né? Da igreja, mas não tem um velho, eles botam só os novinhos gostosos lá no calendário do Vaticano, propositalmente fugindo desse aspecto e tentando agregar outra coisa. E para as mulheres redesignadas, que passaram pela cirurgia de afirmação íntima de gênero, tem essa coisa do corpo que eu chamo de corpo público no meu livro. Então, a gente tem o corpo público e o corpo público. Eu não consigo sair da zona erógena, da zona do gênero, né? E a pesquisa mostra isso. As 144 participantes do questionário autoaplicável têm entre 22 e 76 anos. A gente está falando de mulheres que fizeram cirurgia de afirmação de gênero entre 22 anos de idade, muito jovem, e 76 anos, com média de 40, a maioria são mulheres negras, majoritariamente solteiras, e com ensino superior. Esse é um dado muito interessante, porque está dizendo quem pode fazer e quem não pode, né? E é um dado que destoa do perfil geral da população trans brasileira e merece uma leitura com mais cautela, que quem consegue chegar à cirurgia e sob quais condições, né? O texto todo ele foi publicado aí no início desse mês, e eu acho que é isso que eu queria entender um pouco, e vou passar direto para o Jameson, porque ele, como um bom comentador
de sala de aula, de escola pública, de universidade pública, e que está sempre dizendo dessa sala de aula plural, eu queria que ele falasse um pouco dessas relações com a diversidade na sala de aula. O que a gente não sabe, o que a gente sabe, e o que você tem percebido, sobretudo nas redes sociais, Jamerson? Sara, o que eu tenho percebido, né, é que a gente vive um momento em que está emergindo pulsões, digamos, neofascistas que não querem a diversidade, não aceitam a diversidade. A gente tem, por exemplo, a emergência agora dos movimentos Red Pills, que são uma psicopatologia deste movimento de releitura da história. Então, a gente tem dificuldades em falar de diversidade, né? Por mais que quem tem um pensamento progressista ache muito natural, inclusive, Helena, esse termo de redesignar me tocou aqui, já mexeu comigo, né? Porque é algo que passa por uma releitura, né? Designar é dar um nome, né? Redesignar é querer dar um outro nome, como se um corpo fosse fixo e um processo identitário extremamente castrador, né? Tem que ser uma coisa, né? Aquela coisa que os religiosos tentam fazer, que é igual Adão, né? Dar nome para tudo. Tem que dar um nome para dar uma identidade e aquilo ali é fixo. Então, assim, uma das características dos movimentos fascistas é esse apelo a uma fixidez, uma rigidez, algo estático, né? Um corpo toda vez que eu vou achar, né? Exato, toda vez que eu vou falar essa palavra, toda vez eu tô assim, te atravessando de propósito. Jamerson, toda vez que eu vou falar essa palavra, eu me complico, porque eu acho que a gente não tem uma palavra que pega do tamanho exato o que é a fixação, a fixidez, a fixicidade, sei lá como que a gente diz isso, dos discursos que têm aparecido. Desculpa, eu tinha que fazer essa vírgula, porque é muito... Não, perfeito. É a coisa da pedra mesmo, né? É a coisa da pedra. Então, tudo aquilo que quer dar um nome, uma identidade pronta e acabada, que é uma coisa, inclusive, do fascismo religioso, né? Tem essa ideia, e a gente acaba sentindo isso na escola, porque os corpos e a fluidez e a emergência de novas identidades e novas possibilidades, né, que a escola é isso, né? A escola não é um lugar impermeável à sociedade, a escola não é um outro lugar, a escola é sociedade, então tudo que está acontecendo do lado de fora dos muros da escola, né, são expressão do que está acontecendo na sociedade, né? Então a gente percebe isso, né, que as pessoas querem poder ser para além de uma designação, que as pessoas querem ser para além de uma fixidez, para além de uma norma no corpo, né? E essa leitura que a gente está vivendo hoje é que tudo é binário, né? Tudo é sim ou não, tudo é claro ou escuro, tudo tem que ter uma identidade pronta e acabada. E eu acho que essa possibilidade de estar pensando isso, não só na escola, mas na sociedade, a gente já está pensando que, poxa, nós já chegamos no momento da civilização que a gente pode pensar, né, genuinamente a libertação dos corpos para outros lugares e outros nomes, né? Sim, é isso. E acaba sendo muito pesado, acho que para alguns grupos, sobretudo esse, né, que a Helena traz, porque a gente não quer, perdão, a gente não quer discutir população negra, população trans, população indígena, população marginalizada, população periférica, porque é bonito e dá audiência, né? Quem faz isso muito bem é a TV aberta, que bota lá o povo chorando, depois dá um carro e transforma isso em marca. Mas para a gente isso é muito importante, porque quando um grupo minorizado, como o que a Helena representa com o dossiê, é visto, significa que a gente resolve metade das conversas de muitos tipos de vulnerabilização constante. E você trouxe isso de um modo muito interessante, quando você fala dos Red Pills e desse discurso conservador. Helena, você também é uma pensadora, é uma cientista
E tem sentido o discurso conservador, trumpista, bolsonarista. Hoje eu gravei um programa mais cedo com o pessoal que do Partido Digital Bolsonarista, programa muito bom, que é um grupo de professores que pegou esses discursos para poder entender essa prática dos discursos digital, e aí eles estruturaram dizendo que é um partido mesmo, que existe, só que ele ainda não tem esse nome, mas é o Partido Digital Bolsonarista. Então eles trabalham em cima de métricas, de visualizações, coisas que para a gente ainda é muito difícil. Helena, o que é esse discurso que Jamerson traz dos red pills, do conservadorismo, do trumpismo, do bolsonarismo, como que isso atinge a vida dessas mulheres que já têm tanta coisa para poder fazer e pensar no mundo? Eu estava aqui pensando tanta coisa quando o Jamerson estava falando, e eu acho, né, o nosso corpo já transmite uma mensagem assim que é, muitas das vezes, uma mensagem que é catastrófica. E a Sara faz uma leitura do dossiê e ela coloca algo que foi, para mim, assim, espetacular. Porque nós ganhamos o direito de entrada na pesquisa com as meninas trans. Sabe quando nós ganhamos o direito de entrada? Porque nós formamos pesquisadoras comunitárias. Quem foi entrevistar as meninas trans redesignadas foram outras mulheres trans redesignadas do movimento social, que nós fizemos um treinamento e trabalhamos na lógica de pesquisadoras comunitárias. Quando nós pegávamos o telefone, oi, minha irmã, quem está falando aqui? Helena, eu sou coordenadora desta pesquisa, eu também sou uma mulher trans. E não raro, mais de uma vez, as gurias que estavam do outro lado diziam: o quê? Como assim? Tu és professora? Eu sou a única professora desta universidade, uma universidade com mais de 60 anos, e isso é horrível. Eu queria estar sendo a 200ª professora. E vivenciar cotidianamente esse espaço, que a universidade é um espaço extremamente contraditório, não é simples. É algo extremamente complexo, porque os red pills, porque o conservadorismo, né, a universidade é um espaço extremamente tradicional, né? Tradicional, conservador, com alguns guetos ainda mais progressistas, e eu penso nisso, assim, sabe, nessa sobrevivência, né, que é política, que é cultural, que é orgânica e que é sobrevivência da vida. Às vezes eu tenho medo de sair da universidade depois das 6 horas da tarde, eu tenho medo de apanhar. Né? Olha o território que eu vivo em Santa Catarina, né, berço do bolsonarismo. Não é simples, né? Não é simples você estar aqui neste espaço e em outros tantos. Então eu fico pensando também, daí eu fiquei costurando outras coisas, assim, enquanto o Jamerson ia falando, né, dessa coisa da nominação, né? Da nominação, do achar seu lugar no mundo, e eu acho que tensionar o termo redesignadas tem um pouco disso, assim, né? Tanto que a gente se nomina de novo. Eu tive a possibilidade de escolher meu nome, né? Sabe o que é isso, né? De me redesignar no meu nome, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, né? Eu acho que nós pessoas trans, a gente vai, né, transformando esse tecido com a nossa própria vivência, com esses enfrentamentos que são cotidianos nos espaços que a gente está, né? E essas violências, né, Sara, é muito interessante que a gente vivencie isso na sala de aula, mesmo tendo uma figura de autoridade, que a gente é porque é professora. Os caras, às vezes os alunos fazem um screening assim, de cima a baixo, né? Ou tu vai, às vezes, num contato, quer dar um beijo, como tu dá em qualquer outra pessoa, e oferece uma certa resistência, né? Há pouco tempo atrás, no banheiro da minha universidade, dizia morte aos gays, aos negros, aos homossexuais, o banheiro foi lacrado, saiu na mídia, etc. Eu tinha medo de ir trabalhar. Né? Então, acho que é um pouco disso, assim, que a gente vai colocando esse dossiê, sabe? Que é um dossiê que fala de resistência, de sobrevivência, de mulheres. E outra coisa, foi-se o tempo, né, que a nossa saúde, que as nossas identidades eram pesquisadas por pessoas cis, única e exclusivamente. Agora somos nós, do movimento social também, que estamos produzindo, que é o dossiê Redesignadas. Essa parte é linda.
somos nós que estamos produzindo sobre a nossa saúde. São as minhas companheiras do movimento social que estão lá, que foram treinadas, que foram, e as outras manas disseram para as gurias que foram as entrevistadoras, né? Ah, que bom que é você, agora eu consigo falar, né? Eu falo dos tabus, eu falo das minhas dificuldades, eu falo das dores e das delícias, né? Desses processos que a gente vai vivenciando no decorrer da vida. Então, assim, foi-se o tempo, somos nós produzindo dados sobre nós mesmas, e eu acho que esta é a pérola desse dossiê. Às vezes o nome da gente vai na capa, meu nome está lá na capa, mas tem muitas mãos e corpos que fizeram. Eu só fui ajustando uma coisinha ou outra, quem fez foi esse pessoal que está lá, junto com o movimento social e com cota da academia dentro. Agora, tem um detalhe, né? Você, assim, você falou que são as dores... O modo que você disse são as dores e as delícias. Agora, a gente quer saber das delícias, né, amor? Porque, Jamerson, dizem que as delícias antigamente, eu não sei, antigamente dizem que o negócio era meio estranho. Mas, olha, dizem que atualmente as delícias é do campo da delícia mesmo. E aí, é mesmo, Helena? Conta aí. Adoro! Você tá muda! Não, aí, agora foi. Então, os dados estão belíssimos, né? As coisas que apareceram, né? Os dados, porque assim, ó, a beleza, eu acho que assim, os dados quantitativos, 104 mulheres entrevistadas em profundidade em todo o Brasil, foi tão interessante, sabe, meninos, pessoas, né? Que todas elas nos falaram, né? O que significa este processo, né? Tivemos muitas dificuldades, mas eu faria tudo de novo, porque eu consegui um outro lugar no mundo que eu sonhava desde criança, que era importante para mim. Eu me sinto mais segura para me relacionar, para transar, para andar na vida, né? Eu consigo, sei lá, ter outra performance na minha atividade sexual, que era importante para mim. Eu consigo... As pessoas têm as suas diversas possibilidades. Eu fico pensando naquelas entrevistas de antigamente, da Marília Gabriela, colocando a Roberta Close na parede, falando, Sim. Mas é isso ou aquilo? Gente, era muito antigo, né? A gente ter essa preocupação. Agora, o dossiê, ele, por outro lado, ele apresenta isso. Eu acho que a coisa mais linda do dossiê como um todo tem várias passagens assim muito emocionantes. Eu chorei várias vezes lendo, porque imagina, né? Assim, para gente, eu acho que só quem trabalhou, Jamerson, com a dualidade do sexual, e você abriu o programa falando disso, quando você disse síndrome de Adão, né? Não sei se foi bem essa palavra, mas é isso, né? Que nomear tudo. Eu acho que só quem participou desse processo de negação da própria sexualidade que consegue ter a dimensão do que a gente está falando. Então, a gente está falando de um dossiê que produz em outro lugar, para mim é muito importante. A gente fala também do corpo goliardo. Esse termo é muito interessante, porque os goliardos são aqueles jovens que passaram pela formação, foram seminaristas e tal, e, de repente, eles abandonavam, no século XVI, XVII, eles abandonavam a igreja e iam para o cabaré, e lá eles viravam contadores de poema, poesia, mas eles tinham todo o conhecimento da igreja. Então, eles são muito importantes nesse momento. Você fez esse movimento, Jamerson? Você é um corpo goliardo? Foi lá na igreja, depois meteu o pé? Eu acho que eu tive a oportunidade de vivenciar aquilo tudo ali já diasporicamente, sabe? Eu não fui um seminarista que foi monge, que foi frei, né? Eu já tinha a catequista, os pequenos desvios. Então, assim, aquela ideia, óbvio que tem uma coisa, né, de que a delícia é transformada em pecado na religião, né? Então, você tem aquela coisa da consciência pesada, né?
mas eu tive a oportunidade de sempre estar ali mais fronteiriço, mais borderline entre o mundo, o mundano, o impuro e o religioso, né? Mas sim, a gente percebe que, né, que cada um que está ali vivendo o religioso tem uma experiência diferente da sexualidade, tem uma experiência diferente da religiosidade. Inclusive, Sim, é algo que a gente vê hoje como negação, né? A sim. gente olha lá, olha para o que enfrentam as mulheres, né, em religiões muçulmanas, da questão da burca, da questão do ter que tapar e negar completamente o feminino e o corpo, né? Mas hoje no Brasil a gente vai pegar algumas expressões religiosas que não, é claro que não tem a burca, mas tem uma negação profunda do corpo, né? Que tem Total. uma negação profunda da sexualidade, né? E isso vai ter que ser reexperienciado, né? E por isso que, inclusive, tem tanta gente das religiões cristãs que tem problema com as religiões, por exemplo, afroconfessionais. Porque a Sim. experiência de corpo e a experiência de sexualidade, a experiência do que é vivenciado dentro do litúrgico é completamente diferente, né? Ah, Então, explica isso para mim, pelo amor de Deus, gente. Não deixa eu perder nada nessa hora. eu estou levantando a bola aqui, Sara, de que hoje, se a gente pegar o cristianismo, a gente Aham, está muito mais próximo de uma negação do aham, feminino do que outras experiências religiosas, né? A gente vê mulheres colocando muito abertamente, né, que o cristianismo permite um corpo masculino, uhum, permite, né, o líder religioso que se enfeita. Então é por isso uhum, que a gente tem padres extremamente femininos e extremamente que fala assim, poxa, esse cara tá em celibato, né? Ou, uhum. não, que tem uma vivência, inclusive, da sexualidade muito diferente das mulheres. Se a gente pega a freira, né, tapada com o corte do cabelo, né, ali rente, de Aham. negação, né? E não só isso, né? Nas religiões cristãs evangélicas, a gente tem visto isso também, né? Muito, Uma muito. negação. Sim, agora é interessante porque eu não sei se vocês assistiram Conclave, mas assim, para mim foi é uma das grandes obras, assim, porque é uma chave de virada mesmo, né? É aquele filme que vem trazendo, ai, não podia dar spoiler, mas vou. No final tem o conclave, elege-se o Papa, e o Papa não é um homem, né? Quer dizer, pode não ser um homem. E é a questão intersexo que pula, né, no meio da cena e que ninguém está preparado para aquilo. Eu acho que o filme tinha tudo para ser assim, um grande marco. Explosão, né? É, e ele não foi, justamente porque ele entrega uma mensagem que não é uma mensagem agradável para esse Hollywood que a gente ainda está vendo, que está começando a aceitar essa mulher de um outro jeito, né? Imagina. Mas quero te perguntar isso, assim, eu tenho visto muitos homens que têm entrado para a igreja, e eu estou falando de homens bacanas, assim, sabe? Sujeitos bacanas. Eu encontrei 3 agora, amigos, queridos, homens lindos. 2 eram gays, outros 2 não eram. E eles dizendo: a gente está fazendo um curso de pós-graduação em liturgia católica. Falei: peraí, me explica aonde que deu ruim. Aí eles: não deu ruim, não, deu certo. E aí foram falando de como vem esse levante da ideologia de gênero produzida pela Igreja Católica, mas, por outro lado, o Papa com o tênis da Nike e fazendo 69 é ótimo, fazendo 78, 67, sei lá como é que é o negócio, que é uma coisa muito próxima de farmar a aura com a juventude. Queria ouvir vocês dois com relação a esse tipo de aproximação. Começo com você, Helena, ou com o Dimerson? Já, né? Não, perfeito. Eu acho que a gente está vivendo a entrada da modernidade. Existe uma expressão que é, digamos,
pós-Concílio Vaticano II, e isso pensando dentro do catolicismo, que a referência que coloca é do católico, né? Uhum. Que tem sido mais aberto, né? Já existem correntes que falam sobre a questão dos sacramentos e de uma mulher celebrante, uma possibilidade de falar também do convívio do celibato com o não celibato dentro do magistério da igreja. Então existem coisas que estão assim, né? Essa sociedade que é mais fluida, é mais porosa, coloca em xeque isso. Afinal de contas, né, o que é santidade? Ou se existe um paraíso, quem é que vai para esse paraíso? Né? Que corpo? Não vai corpo nenhum para o paraíso, mas esse processo dessa pessoa que vai encontrar uma salvação, quem é essas pessoas? Em contrapartida, nega essa doutrina patrística, né, com os freis da madrugada e da vida, que querem uma expressão patrística, pesada, de um retrocesso, de uma conservação de um mundo que não existe mais. Então, acho que a fé está tentando se arrumar dentro da sociedade para continuar sendo fé, para continuar comunicando, para continuar falando de coisas boas. Ou a fé se atualiza de certa forma e pega essas experiências sociais, ou não vai ter lugar para a fé nesse mundo contemporâneo. Em contrapartida, obviamente, vai ter gente que vai fazer o caminho inverso, que vai tentar voltar para uma igreja, sei lá, feudal, digamos, né? Uma expressão religiosa feudal, uma busca de quem é que vai para o inferno, né? Que, inclusive, Nos isso é uma seus outra... textos. Uma acho outra que nos seus característica. vídeos, acho que um dos seus vídeos você menciona o conto da Aya, você faz alguma coisa que assim, é muito interessante esse retrocesso. Vocês têm noção, para a audiência que está, para quem está acompanhando a gente, vocês têm noção do que está acontecendo nessa tela, nesse exato momento? Se você não tem, puxa a cadeira, senta, deixa o like, compartilha essa live, porque, de um lado, eu tenho uma travesti redesignada, professora doutora, que produziu uma pesquisa sobre corpos trans. Essa é aquilo tudo que te ensinaram para não ser, e o trumpismo tem dito, evite esse tipo de gente, esse aqui. Do outro lado, eu tenho um ex-seminarista casado, professor, branco, cis, hétero, de família, de bem, tinha tudo também para dar certo esse moço. Mas ele é progressista. Ele quer colocar todo mundo dentro da escola. Ele acredita na universidade. Eu vou colocar aqui um texto que eu acho que dialoga muito bem com isso. Trump, isso é uma matéria de 2025, está lá na minha coluna, e a matéria diz o seguinte, cadê? Está aqui. Trump amplia censura nas escolas e Sarah McBride denuncia o ataque à liberdade acadêmica. Sarah McBride, ela é congressista trans dos Estados Unidos e ela denuncia as estratégias de opressão e restrição de conteúdo sobre direitos humanos e justiça social. Essa é a Sarah, uma mulher designada, que faz um trabalho grandioso, mas ela vai dizendo, né, da proibição do uso de fundos federais nas escolas e universidades, porque naquela altura ela discutia, né, teoria racial crítica, ideologia de gênero, ideologia anti-americanas, ou seja, tudo aquilo que o Trump diz que não podia ter. E isso para a gente significa muito. Eu estava dando aula quando isso aconteceu, eu estava professora convidada na Universidade de Pittsburgh, na CUNY, e tinha feito a minha aula linda na Harvard, em Boston, e uma das coisas para mim que foi mais sentido foi o Trump entrar no dia 1º e ele dizer assim, a partir de hoje a gente não vai mais financiar as universidades que tiveram práticas DEI, né? Diversity, Inclusion and Equality. Ou seja, tudo aquilo que não é o que você é, Jamerson. Então, se for um homem como você, vai. Mas se for uma mulher como Helena, corta. Se for preto, corta. PCD, corta. Né? A gente não quer esse tipo de conversa. E ele é muito cruel quando ele faz menção a esse tipo de coisa.
A minha pergunta para você, Helena, é como que isso chegou para você e como que você sentiu, sobretudo em Santa Catarina, que tem apresentado como um desses lugares mais potencializadores disso que eu tenho chamado de manutenção do privilégio de gênero. E para você, Jamerson, eu vou perguntar a mesma coisa, porque você está num lugar de privilégio. Você seria aquele cara que podia estar caladinho, quietinho, longe de gente como eu e a Helena, que somos doutoras, estamos aqui do seu lado, mas você podia estar bem longe da gente, fazendo um discurso confortável. E você entra numa enrascada dessa aqui com a gente. Então, quero ouvir vocês dois nesse sentido. Helena, por favor. Sabe, eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando nessa manutenção dos privilégios, e quando o Jamerson estava falando, eu lembrei muito do Padre Pinto, né? O saudoso Padre Pinto, que performava na Igreja Católica em Salvador. Não sei se tu lembra dele, Jamerson, Padre Pinto. Nos deixou há uns anos atrás, e o Padre Pinto ia com indumentárias inspiradas no candomblé, bailarino clássico de formação, performava. Tem um filme, Padre Pinto, maravilhoso, né? Um cara que assim, né, performava a feminilidade, né? E mesmo o Padre Pinto, com toda essa pinta, indo à boate gay, né, ele foi tirado de cena, em alguns momentos, pela igreja, e foi colocado lá, né, num retiro, mas mesmo assim ele não foi banido de uma igreja, né? Eu fico pensando no meu lugar, assim, enquanto mulher trans, e que se eu tivesse o direito, o desejo de ser religiosa, né? Eu não posso, diferente do anglicanismo, né? Como tem, né? Acho que nós temos um pastor que é um homem trans nos Estados Unidos, e temos uma outra também, a sacerdotisa da igreja anglicana, né? Que vai colocando nesse lugar. Por outro lado, o dossiê nos revelou assim que 98% das mulheres, quase 98%, eu acho que em torno de 80%, 90% das mulheres encontraram nas religiões de axé, né, no afro, nas religiões afro-brasileiras, o seu esteio de expressão de fé, porque foge dessa lógica, né, de controle de corpos com base na genitália, muito embora a gente saiba que isso não é uma regra, né? Tem um trabalho belíssimo também que fala da transfobia dentro dos terreiros de candomblé, quando, por exemplo, né, os ogãs, que são os homens e tem esse cargo de ogã, né, e quando é um homem trans, às vezes é proibido de usar calça, tem que usar saia. Né? Ou então, né, as mulheres trans têm que usar em calça, porque tem toda uma lógica de ser ligada ao útero, e são mulheres que não têm útero, etc. Mas nisso que a Sara vai falando, eu acho que é uma cascata, assim, eu estou falando um pouco da esperança para depois falar na desgraça. Todo esse movimento trampista, assim, que vai validando, né, esses fascistas que estão aí, né, nós temos células fascistas aqui em Santa Catarina importantes, isso vai se traduzindo em políticas públicas, que é o que mais me assusta. Uma recente política pública no campo da educação aqui, que a gente não pode falar em gênero e diversidade nas escolas públicas secundaristas, que isso, para mim, eu tinha um projeto de extensão com as minhas alunas dentro de uma escola pública secundarista, eu não pude mais executar, porque tem uma lei estadual que proíbe que a gente debata, né, a questão da diversidade com essa meninada que está aí. A simples possibilidade de inexpressão é o que mais me indigna. Sabe, Sara, sabe, Jamerson, o ano passado eu tive 2 alunos que nós mandamos o projetinho para a agência de fomento, e os meninos queriam estudar algo de diversidade no título. Pela primeira vez na história da pós-graduação do meu programa, que tem 50 anos, foi negado uma bolsa, um financiamento. E nós mudamos o título, tiramos lá, né, pessoas LGBT, e colocamos pessoas em situação de vulnerabilidade. Meninos, passou na segunda avaliação. Então, isso fica materializado, né, nessas negativas, nessa perseguição acadêmica, nessa invalidação e nessa impossibilidade de você discutir com as pessoas sobre liberdade, sobre felicidade, sobre diversidade, né, discutir com essa meninada. Isso é o que mais me dói, sabe, Sara? Não poder discutir
nas escolas sobre diversidade. Obviamente, né, somos pensadoras, somos pessoas inteligentes, e a gente encontra brechas, linhas de fuga, como diz a galera da esquizoanálise, a gente vai encontrando linhas de fuga e vai problematizando por meio da felicidade, do bem viver, né, as diversas possibilidades de existência. Mas esse movimento trampista, né, que vai validando, né, essa política de morte, essa necropolítica, fica materializada nas políticas públicas também, né, que tendem a nos aniquilar todos os dias. Mas a gente é muito forte, a gente tem feito coisa muito boa aqui, viu? Temos muitas pessoas parceiras aqui em Santa Catarina. Eu acho que tem a nossa questão, acho que principal, Helena, é como que a gente tem encarado esse levante conservador, né? O Jamerson caiu, ele caiu, voltou aqui. Ele caiu e eu vou. A gente está aproximando do final. Ai, que bom que você voltou. Porque passa tão rápido quando o assunto é bom, e para a gente é tão importante assim. Eu acho que tinha colocado aqui na tela, e vou colocar aqui a página do Jamerson, que é vocês têm que acompanhar, gente. Eu não chamei ele à toa. É claro que eu vou chamar ele aqui muitas vezes, porque ele está discutindo escola sem partido, privatização da educação, as estruturas que arrebentam a diversidade no Brasil, e usar desse lugar de homem, cis, hétero, casado, todos esses lugares que ele pode chegar, né, para poder visibilizar e trazer essa estranheza. Mas isso aqui todo mundo é assim, né? Eu acho que é um serviço que acho que poucas pessoas têm conseguido fazer. Jamerson, por que você foi mexer com isso, hein? Não era mais confortável estar apoiando o PL? De modo algum seria mais confortável para mim. Vamos lá, olha. Quando você colocou essa pergunta, eu já fiquei pensando assim, nos coleguinhas, né? Porque no começo eu estava assim, muito pensando na função mesmo do intelectual, né, Sara? Que é pensar assim, tem um coleguinha que é filósofo, quer vender o curso, quer vender o livro, então para ele ele não fala se ele é da direita ou da esquerda, e aí tem milhões de visualizações, e tem uma matéria que você ficava chateado, falava assim, porra, esse cabra tem a chance de poder estar falando tanta coisa útil, e ele está usando esse equipamento aqui, né, para falar, sabe, para se promover apenas, ele não vai fazer nenhuma transformação, será que nada toca nessa pessoa? Aí eu fiquei pensando assim que nem todo mundo tem a aptidão pra gente para ficar recebendo hate também. Eu comecei a tentar perdoar esse povo, assim, ele tá fazendo a função dele, ele tá cumprindo o papel dele, quer levar pelo menos algum conhecimento para um lugar que é tão desértico. Sim. A internet é um deserto. A gente fica pensando que não, todo mundo vai entender isso, que todo mundo deveria compreender. Não entende, não quer entender, ataca. Então, assim, vamos pensar, você tá falando ali do Padre Pinto, eu lembrei imediatamente, Helena, do Padre Zezinho, você que é um cara que, tipo, década de 80, o cara que tava cantando lá para SEBs, né, comunidades eclesiais de base, né, que nenhuma família comece em qualquer de repente, né, e tal. E ele tá sendo atacado, ele poderia, já é um senhor de mais de 80 anos, e ele resolve falar... Olha, esse negócio que vocês estão falando não é cristianismo, não. O cristianismo tem a ver com dividir as coisas. Então, assim, a gente acaba se sentindo que tem um espírito mais militante de tentar fazer uma aproximação e de tentar fazer o certo. Tem muito intelectual, colega nosso na universidade, que está dentro da sua pequena torre de marfim, esquecendo que a nossa função é uma função pública. Que eu tenho que trazer mais pessoas, que eu tenho que baixar um pouco a bola, de tentar falar um pouco mais de uma maneira mais simples, para reaproximar as pessoas, inclusive da universidade. Né? Inclusive, é uma crítica que eu faço aos próprios movimentos progressistas. Tem muito colega nosso progressista que está ali ainda ficcionado com categorias de análise, que está pensando no texto puro do Marx e tal, e ainda não percebeu que a gente precisa se aproximar das pessoas para fazer com que as pessoas ajudem a gente a pensar numa sociedade mais equânime. Então, assim, Sara,
Eu não quero nem um pouco estar junto lá do pessoal. Inclusive, a minha função hoje na rede social é entrar dentro da bolha do outro. É o que eu estou fazendo, eu estou entrando dentro da bolha da direita para fazer análise de discurso da direita. Não tem sido fácil, tá? Não tem sido fácil. Eu vou passar aqui agora, eu quero passar aqui em alguns lugares, vou colocar aqui na tela a sua página, porque eu acho que todo mundo merece passar por lá. Vai me dizendo o que a gente está vendo aí, Jamerson, por favor. Isso aí é porque eu estava pensando, eu fiz um carrossel que eu estava indignado com a pasteurização das redes sociais. Eu comecei a perceber que várias pessoas estavam falando a mesma coisa e colegas nossos, né, que só mudava o estilo, um pouca coisa, o que ele alimentou na IA. Eu falei assim, não, vamos repensar isso aqui. Será que a gente vai pasteurizar o conhecimento? Eu olho o que o coleguinha fez e aí eu vou fazer, deu sucesso lá, deu like lá. Então, assim, o perigo do algoritmo que está tornando tudo muito, muito igualzinho. E se a gente para falar de diversidade, para falar de liberdade de pensamento, tem que sair um pouquinho desse lugar do algoritmo, querer visitar e conhecer a outra bolha, entender as dinâmicas da outra bolha para conseguir criar, inclusive, estratégias de defesa, de entendimento. É isso. Quando eu coloquei aqui, você está discutindo, o deputado Nicolas Ferreira subiu na tribuna da Câmara, chamou os professores de desconhecidos e cravou: o homeschooling é imparável. Eu discordo, e aí você diz por quê? Por quê? Sim. Não, isso daí é porque todo mundo estava pegando, os nossos colegas estavam pegando o discurso do Nicolas e batendo no Nicolas. É muito fácil bater no Nicolas para quem é progressista. E eu resolvi pegar o discurso, porque a direita estava usando a tática de usar essa menina que estava defendendo os pais, e aí ela é uma menina toda docinha, meu pai me educou bem, minha mãe educou bem. Aí eu fui visitar a rede social da mãe dela para entender que, na verdade, ela estava sendo catequizada. É só catequese, é santo, é monte de, entendeu? O tipo de escolarização completamente ilegal, de fato. Aí eu falo assim, gente, vamos ter que enfrentar esse discurso aqui que que a direita está usando, não o que a gente já é acostumado a bater. Claro, e a gente está vendo isso com toda a força, né? Aqui na minha coluna, vou convidar vocês, eu trouxe hoje, aliás, eu subi 2 textos hoje. Um é esse aqui, que é o algoritmo da ilusão. Ai, gente, Rio de Janeiro, né? O Eduardo Cavalieri, ele lançou uma IA do Rio de Janeiro, 100% genuína, a melhor do mundo. Aí o pessoal da IA verdadeira foi lá e pau, quebrou a IA e disse: porra, você juntou 2 coisas aqui e está querendo sair de bonito? Então o texto aqui, bem dialogado, falando exatamente sobre isso. Para a gente construir uma verdadeira soberania tecnológica no Brasil, a gente precisa abrir mão dos heróis de laboratórios criados por decreto. O texto está bem bacana, eu fui falar com o professor Mariano Pimentel para a gente entender onde foi o erro do Cavalieri, por que a prefeitura cometeu essa sandice, né? Outro texto também que a gente subiu hoje é esse aqui, que para mim foi chocante. Eu fiz essa entrevista com essa professora, o povo do pós-doc, né? Ela chama... fugiu agora o nome. E ela vai me dizer o seguinte, Daniela. Professora Daniela, ela vai dizer o seguinte, que existe um partido digital bolsonarista e que isso vai ser a nova arquitetura daquilo que a gente tem visto aí pelo mundo. Tem um jeito de fazer política, Jamerson, que agora está chegando e vai funcionar, viu? E a Colômbia é prova disso. Teve eleição ontem na Colômbia, a gente está gravando esse programa um pouco mais adiante, né? O programa vai lá mais à frente, mas teve eleições na Colômbia, e o mais interessante, um movimento social tomou conta das ruas da Colômbia, mas na internet, que é onde formam também eleitores, não tinha ninguém. E aí a gente entra nessa cascata que você citou aqui anteriormente. Outra coisa que também foi citada aqui hoje, essa matéria que é do dia 21 de junho, que é Eles Choram e Chamam de Avivamento, a culpa como moeda da cooptação infantil. Eu passei 3 dias dentro de pesquisa com criança
para poder entender o que as religiões estão fazendo com as crianças. E aí, meu amor, a conversa e o problema é muito grande. Começa nos Estados Unidos, aqui com alguns exemplos do que eles têm chamado de Building a Altar of Praise, que é a construção desse altar de fé, né? Essa coisa do avivamento que os Estados Unidos tanto têm, e que chega aqui no Brasil de uma forma assim, muito perversa, com crianças que são usadas. Isso que você acabou de dizer, Jameson, que é pegar essa pessoa boazinha, com a vozinha mansa, porque essa não vai fazer mal mesmo, né? É o que está por trás ali, que a gente sabe que é o arquiteto do problema, né? E a gente tem visto isso. A gente está chegando ao fim, então eu vou fazer o quê? Vou pedir para você, Helena, fazer suas considerações finais e dizer o que a gente tem que aprender com esse dossiê, afinal de contas. Onde é que mulheres como você vão chegar? Hein? Será que a gente vai ter uma presidenta trans? Não sei. Estamos aí, né? Estamos na luta. Eu acho que a gente vive momentos de uma virada epistêmica bastante interessante, né? Nessa lógica em que nós estamos, né, Sara, em todos os lugares, né? A gente está na academia, a gente está na política, a gente está na padaria, a gente está limpando casa, a gente é dona de casa, a gente também está nas esquinas de prostituição, a gente é cabeleireira, professora, é cientista, a gente é tudo que a gente quiser. E muito se deve a essas primeiras que nos antecederam. E eu acho que o dossiê vai nos colocando isso, né? Vai nos colocando, vai nos trazendo muitos dados e que demandam respostas. E essas respostas é tanto do poder estatal, né, no sentido de uma resposta do Sistema Único de Saúde para as nossas necessidades, mas também uma resposta para o tecido social. E aí, quem sou eu e o que eu tenho a ver com isso, o que eu tenho a ver com as pessoas trans, né? Na educação, em todos os espaços da sociedade que a gente vive. Eu acho que o dossiê nos provoca a repensar diversos corpos, diversas pessoas, e não é um dossiê que fala sobre cirurgia, é um dossiê que fala sobre diversidade, fala sobre felicidade, é um dossiê que fala sobre potência, e é um dossiê que provoca socialmente, né, a nos dar respostas para aquilo que a gente merece, que a gente tem lutado. Por exemplo, há 10, 15 anos atrás, quando que 2 travestis estariam num programa, né, tão interessante e com esta qualidade, fazendo um nível de discussão tão sofisticado quanto esse. E gostoso. Não, agora eu já posso perguntar. O Jameson, você já tinha feito um programa com travesti? Não, a primeira vez. Ai, adoro. Jameson, por favor, suas considerações finais, querido. Que honra, que prazer ter vocês aqui. Olha, a honra toda minha, foi um programa maravilhoso. Eu queria, né, agradecer a generosidade de vocês duas, de permitirem que eu esteja aqui junto com vocês para poder fazer uma conversa tão bacana. Eu acho que a gente está vivendo, né, um mundo em que a gente poderia estar indo para lugares mais libertos e a gente tem caminhado para caminhos, né, de negação do outro, de negação da diferença, de negação da diversidade. Então, quando você coloca para mim, Sara, né, que era muito mais fácil a gente ficar num lugar lá do privilégio, para mim não é um lugar mais fácil. Eu acho que a gente tem que convidar mais companheiros, mais colegas a entrar nessa luta. Né? Eu conheço muitos colegas nossos, professores, que falam assim, mas eu tenho vergonha, eu não vou mexer com isso da rede social. Tudo bem, não precisa mexer com rede social, mas a gente precisa de mais gente para conseguir fazer conscientização de alto nível, de trazer os debates realmente necessários para a gente construir um mundo melhor, porque se essa tendência for essa tendência mesmo aí do mundo, né, da extrema-direita, o mundo vai continuar sendo cada vez mais hostil, cada vez mais violento, cada vez pior para se viver. E que é o que a gente não quer, né? A gente quer um mundo mais bacana, né? Mais acolhedor, mais para todos, para todas, né? Com possibilidades de ser, né? Foi isso que você trouxe do seminário? Foi isso? É isso? Eu costumo dizer que a primeira formação da gente, Helena, é aquilo que vai direcionar o resto da vida. Então, uma pessoa que foi para o seminário
de repente, essa pessoa que você veio com tanta esperança, né? Você foi enfermeira, imagina, a esperança, o cuidado. Não? Sara, eu fui militar do Exército por 12 anos. Quebra tudo! Coisa de travesti. Ai, ai. Você fez um dossiê, 10 anos com dossiê guardado. Ai, vai. Sara, mas eu tenho uma esperança e eu vim com essa esperança, mas não é uma esperança ingênua. Eu acho que o que eu aprendi lá é não ficar calado. Eu acho que quando a gente se silencia, a gente vai se tolhendo, a gente vai ficando menor. Isso é uma coisa que eu aprendi lá, sim, que justiça social a gente constrói na luta, né? E acho que é por aí. Gente, obrigado vocês dois. Foi muito prazeroso para mim estar aqui tão bem acompanhada. Pessoal que está assistindo, por favor, deixa o like, compartilha essa live. Esse programa é um programa da 247, que é essa casa de acolhimento e de tanta política, porque a gente vem falar disso. Eu quero convidar vocês para retornarem aqui. Helena, fica o convite para você voltar. Jamerson, eu sei que você tem muita coisa, você produz muita coisa, a gente vai continuar te seguindo nas redes sociais, porque eu acho que lá você está fazendo um trabalho grandioso, mas eu também quero pedir para que você retorne aqui. Por favor. Por favor. Viu? Obrigada, beijo para vocês, até semana que vem. Obrigada, toda terça a gente está aqui.